Carreira 75, laçada, 1,6 por baixo, laçada. Olha, vocês podem deixar um pouquinho de pontos na agulha anterior sem puxar o fio todo, porque fica até melhor para vocês visualizarem a trama, o desenho. E também porque esse ponto aqui não vai ficar muito apertado, porque quando ele fica só no fio, ele fica da grossura do fio. Aí, às vezes, ele tem problema para passar por aqui. Ou quando vai voltar, ele engancha aqui. Então, é bom deixar assim um pouquinho. Então, vamos iniciar. Laçada 1,6 por baixo, laçada, como já falamos. Laçada 1,6 por baixo, que isso aqui é a 7ª folha. Laçada. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 2 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo, laçada, 2 pontos meia, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 2 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo, laçada, 2 pontos meia, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 5 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 5 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 2 juntas para a direita. Laçada, 1,6, laçada. A partir daqui, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, nós vamos repetir. E vamos terminar com 3 juntas, 2 juntas para a direita. Laçada, 1,6, laçada. 3 juntas, laçada, 3 pontos meia. Agora repete, laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia. 2, 3. Laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, 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 laçada, 3 juntas, e agora sobram 2 pontos. Então, depois dessas 3 juntas, aqui não tem mais laçada.
Então, é 3 juntas e 2 juntas para a direita. Então, aqui a gente termina o bloquinho. Vamos ver aqui quantos losangos ficaram. Aqui desde o início, aqui o início da 7ª folha, a 6ª e a 5ª. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 losangos. Vamos terminar nossa carreira do ponto e fazer a carreira par. Carreira 77. 1,6 laçada, 1,6 por baixo, laçada, 1,6. Então, eu deixei um pouquinho de linha de ponto nessa agulha para facilitar o visual. Então, aqui onde tem o marcador, onde nós estamos iniciando a 7ª folha. Então, vai ser 1,6 laçada, 1,6 por baixo, laçada, 1,6. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 3 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo, laçada, 3 pontos meia, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Então, 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 3 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo, laçada, 3 pontos meia, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Duas juntas para a esquerda, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita. Laçada, 3 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo, laçada. Laçada, 3 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo. E agora vamos começar uma repetição. A partir daqui, 1,6 por baixo, vamos repetir até aqui. 1,6 por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita. Então, é isso aqui que a gente vai repetir. 1,6 por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita, laçada. Aí, repetimos. 1,6, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita. Laçada, 1,6 por baixo, vamos repetir. Laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita. Laçada, repetimos. 1,6, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6,
2 juntas para a direita, laçada, 1,6, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita, laçada, 1,6, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita. Agora estamos chegando no nosso marcador que está aqui. Era para estar aqui. Então, vão sobrar 2 pontos aqui, desse bloquinho. Esse marcador aqui era para já ter subido para cá. Pronto. Então, o que sobrou daqui foram esses 2 pontos. Então, nós vamos ter laçada aqui, 2 juntas para a direita. Laçada, 2 juntas para a direita. Então, terminamos aqui o primeiro bloquinho. Olha como ele já vai crescendo, né? Já vai ficando bem grandinho. Então, começamos aqui nessa parte aqui, iniciando a folha, fechando essa anterior e fechando quase que completamente essa. Aí, vamos fazer as repetições. Aí, vem laçada, 3,6 e a partir daqui começa laçada, 1,6, laçada, e vamos formando esses losangos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E termina com laçada, 2 juntas para a direita. Que eu falei para vocês não se atrapalharem, vocês façam a mesma coisa. Olha aqui, antes de iniciar a nova folha, aqui onde tem esses 2 pontinhos, vocês abrem aqui o fio e deixa já na agulha, ó. Deixa já na agulha. Então, não tem problema. Aqui vocês já vão finalizar com os pontos certos do bloquinho. Quando terminar, fazer a mesma coisa, assim por toda a agulha. Aí não vão errar. Vai ficar o trabalho todo certinho e não correr o risco de desmanchar. Então, espero que gostem, comentem, compartilhem. Eu quero saber como vai o andamento desse centro de mesa ou toalhinha, porque ele vai, dependendo da linha, ele vai ficar uma toalhinha. Ele ainda vai ter mais uma folha e um bico. Então, vamos terminar isso aqui e fazer a carreira par. Carreira 79. 2,6, laçada, 1,6 por baixo, laçada, 2,6. 2,6, laçada, 1,6 por baixo, laçada, 2,6. 2 juntas para a esquerda, 2,6, laçada, 2 juntas para a esquerda, 5,6, 2 juntas para a direita, laçada, 2,6, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 2,6, laçada, 2 juntas para a esquerda, 5,6, 1, 2, 3, 4, 5, 2 juntas para a direita,
laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Laçada, 1 ponto meia, laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, laçada, 3 juntas, 2 juntas para a direita. Então, a partir daqui, nós vamos repetir. Vamos lá. Primeiro aqui, vamos fazer 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita. Agora é que vem essa outra parte, laçada, 1 ponto meia, laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia. Então, agora vamos repetir de laçada, 3 pontos meia, laçada, 3 juntas. Vamos repetir. Então, laçada, 3 pontos meia, vem laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, 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 1, 2, 3, e agora os últimos pontos, que vão ser 3 juntas e não tem mais laçada aqui entre eles. 3 juntas e 2 juntas para a direita, para finalizar a carreira. Então, só tem laçada aqui. Depois, agora não tem mais. Laçada, 3 juntas. E agora, 2 juntas para a direita. Entre eles, não tem laçada. Então, nós finalizamos o nosso primeiro bloquinho dessa carreira 79. Vamos ver aqui como é que tá ficando. Puxar para cá. O bloquinho já está ficando um blocão. Já tá bem grandinho. Então, nós temos aqui o início da folha. Folha nova, tá aqui onde tem o marcador. Aí vem a penúltima e a anterior. E aqui começam os losangos, que nós fechamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 losangos. Então, ficou dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso mesmo.
Vai ficando dessa forma. Já estamos iniciando a penúltima folha, porque esse trabalho tem 8 folhas. Essa aqui é a 7ª. Vamos terminar a nossa carreira e fazer a carreira 81. 3 pontos meia, 1,6 por baixo, laçada, 3 pontos meia. 3 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo, laçada, 3 pontos meia. Duas juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, duas juntas para a direita, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Aqui agora, laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, laçada, 1,6, laçada. Laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, laçada, 1,6. A partir de agora, vamos repetir. 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita. Laçada, 1,6 por baixo, laçada. Aqui é 1,6 por baixo. Isso aqui. Esse anterior é 1,6 por baixo. Vamos corrigir logo. Pronto. Já resolvemos. Então, ficou aqui. Laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo. Agora começa a repetição. 2 juntas para a esquerda, 1,6, duas juntas para a direita. Fizemos a primeira vez. Vamos repetir. Laçada, 1,6, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita. Laçada, 1,6, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita. Deixa isso aqui. Laçada, 1,6 por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita. Laçada, 1,6 por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita. Laçada, 1,6, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita.
Agora, vamos terminar com laçada, 2 juntas para a direita. Laçada, 2 juntas para a direita. Terminamos aqui esse primeiro bloquinho da carreira 81. Olha, vai ficando dessa forma. Vou pegar assim porque o fio não ajuda muito para demonstração. Então, aqui nós ficamos com quantos bloquinhos? Estamos fechando 1, 2, 3, 4, 5, bloquinhos não, losangos. 6. Estamos fechando, vamos fechar 6 losangos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, vamos terminar a nossa carreira do ponto. Fechamos aqui mais uma folha, olha. Fechamos 1, 2, 3, 4, 5. Fechamos a 5ª folha. Temos a 6ª aqui, já na metade. E estamos iniciando a 7ª aqui. Então, vamos até a próxima carreira. Carreira 83. 4 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 4 pontos meia. 4 pontos meia, 2, 3, 4, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 4 pontos meia. Duas juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Laçada, 1 ponto meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 1 ponto meia, laçada, 3 juntas, laçada. Laçada, 1 ponto meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 1 ponto meia, laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, 2, 3. Então, agora vamos fazer uma repetição. 3 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia. Então, a partir de agora fica laçada, 3 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, vamos repetir. 3 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia,
laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia. E agora, vamos tirar nosso marcador daqui, colocar ele mais acima. Então, ele vai ficar aqui. 3 pontos meia, nós terminamos. Vamos fazer 3 juntas e 2 juntas para a direita. Então, vamos finalizar com aqui, 3 juntas e 2 juntas para a direita, essa parte aqui. Então, temos laçada, 3 pontos meia, laçada, 3 juntas. E agora, finalizando com 2 juntas para a direita, sem laçada. Aqui não tem laçada. Aí, passo o marcador para cá. Eu vou prender novamente ele aqui nesse pontinho, a gente deve prender ele abaixo do ponto, porque ele fica mais firme. Se prender na alça, pode folgar a alcinha. Se for numa alcinha só dessa, folga. Então, a gente prende abaixo do ponto que ele fica firme. Eu vou prender porque às vezes eu esqueço dele e ele cai. Então, para isso não acontecer. Então, vamos ver aqui como é que ficou. Vou fazer aqui só um pontinho para prender ele, que é o primeiro ponto do outro. Isso é só para prender o marcador. Então, vamos ver aqui como é que ficou. Nós já temos aqui o outro, olha, o bloco já está bem grande. Que nós fechamos a folha aqui e vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 losangos. Esse aqui, junto desse, fechou o 7º losango. Então, vamos terminar essa carreira e fazer a carreira pá. Carreira 85, laçada. Observe bem, essa laçada vai ser a última folha, a 8ª folha. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 1 ponto meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 1 ponto meia, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Então, vamos fazer aqui essa primeira laçada, que é a 8ª folha, aqui no marcador, no início do trabalho. Marquem bem ela. 2 juntas para a esquerda. Ajusta bem aqui os pontinhos. 2 pontos meia. Laçada, 1 ponto meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 1 ponto meia, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Então, nós estamos aqui iniciando nossa última folha. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Laçada, 3 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 pontos meia. Laçada, 3 pontos meia,
laçada, 1,6 por baixo, laçada, 3 pontos meia. A partir daqui, de laçada, 1,6 por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6 e 2 juntas para a direita, nós vamos repetir. Então, laçada, 1,6 por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita. Laçada, vamos repetir, 1,6, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita. Repetindo, laçada, 1,6, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita. Laçada, 1,6 por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita. Vamos repetir até aqui. Até chegar em 2 juntas para a direita, 2 juntas para a direita, para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita. Aí vem laçada e 2 juntas. Até aqui, 2 juntas para a direita. Vamos repetir mais uma vez. Laçada, 1,6 por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita. Laçada, 1,6 por baixo, laçada, que é a última, o último bloquinho. É o último losango, 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita, é esse daqui. Esse aqui, que fica 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita, é laçada, 2 juntas para a direita. O final fica dessa forma. Então, esse aqui é o último losango, ficou 1,6 por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita, laçada, 2 juntas para a direita. Aqui está o nosso marcador. Aqui está nosso marcador. Então, o final fica dessa forma. 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita, laçada, 2 juntas para a direita. Então, nós terminamos agora o primeiro bloco. Já não é mais um bloquinho, é um bloco grande, com o início aqui da última folha, que está iniciando a 8ª folha. Ficando dessa maneira. Dessa forma. Aqui assim. O início. Então, vamos ver aqui quantos losangos nós vamos ter aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 losangos. Vamos terminar essa carreira e fazer a carreira par. Carreira 87.
laçada, 1,6 por baixo, laçada. Essa daqui é a 8ª folha que nós estamos iniciando, nessa laçada aqui. Laçada, 1,6 por baixo, laçada. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 2 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo, laçada, 2 pontos meia, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 2 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo, laçada, 2 pontos meia, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 5 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 5 pontos meia, 2, 3, 4, 5, 2 juntas para a direita. Laçada, 1,6, laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia. Vamos ver aqui. Laçada, 1,6, laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, 2, 3. Então, nós vamos repetir daqui de 3 juntas, laçada, 3 pontos meia. Terminamos aqui com laçada. 3 pontos meia, laçada. A gente volta para aqui. 3 juntas. Laçada, que já botamos. 3 juntas. Repetindo. Laçada, 3 pontos meia. Laçada, 3 juntas, mais uma repetição. Laçada, 3 pontos meia. Laçada, 3 juntas. Laçada, 3 pontos meia. 1, 2, 3. Laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia. Laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia. 1, 2, 3. Laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia. E agora vamos concluir com laçada, 3 juntas, 2 juntas para a direita. Laçada, 3 juntas, duas juntas para a direita. Terminou aqui mais um bloquinho da carreira 87.
Vamos tirar aqui. Aqui ele fica desse jeito. A gente vira, dá uma ajustada para frente, roda para frente, para ele não desencaixar aqui. Depois que a gente roda para frente, olha, ele já vai soltando. Já vem soltando, ó. Solta todo da agulha. Se ele não soltar, você vira ao contrário. Mas ter cuidado para não desencaixar aqui. Porque às vezes o ponto, quando fica aqui no fio muito apertado, ele entra aqui nesse espaço da agulha. Pronto, aqui ele já passou. Fácil. E nós temos o nosso trabalho dessa forma. Vamos ver aqui quantos losangos ficaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 losangos. Vai ficar dessa maneira. Aqui a folha que estamos fechando, a vizinha dela, que está no começo, e a outra que estamos iniciando, a 8ª. É desse jeito. Vamos terminar essa carreira e fazer a carreira pau. Carreira 89. 1,6 laçada, 1,6 por baixo, laçada, 1,6. 1,6 laçada, 1,6 por baixo, laçada, 1,6. 2 juntas para a esquerda, 2,6 laçada, 3,6 laçada, 1,6 por baixo, laçada, 3,6 laçada, 2,6, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 2,6 laçada, 3,6 laçada, 1,6 por baixo, laçada, 3,6 laçada, 2,6, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 3,6, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 3,6, 2 juntas para a direita. Laçada, 3,6, laçada. Laçada, 3,6, laçada. A partir de agora, vamos repetir. 1,6 por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita, laçada. Vamos terminar com 2 laçadas, 2 juntas para a direita. Então, vamos começar com laçada, laçada, 1,6 por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita, laçada. Vamos repetir, 1,6 por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita. Vamos repetir até chegar aqui, que vai terminar em 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita, laçada, 2 juntas. Então, eu vou fazer aqui e a gente já se encontra. Estamos chegando ao final. Laçada,
um ponto meia por baixo, 2 juntas para a esquerda, um ponto meia, 2 juntas para a direita, e agora sobram 2 pontos, vai ser laçada, 2 juntas para a direita, como está aqui no gráfico, laçada, 2 juntas para a direita. Então, aqui nós terminamos nossa carreira 89. Vamos fazer nossa carreira, terminar a carreira do ponto e fazer a carreira par. Carreira 91. 2 pontos meia, laçada, um ponto meia por baixo, laçada, 2 pontos meia. Dois pontos meia, laçada, um ponto meia por baixo, laçada, 2 pontos meia. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 5 pontos meia, 2 juntas para a direita, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 5 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 2 juntas para a direita, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Então, vamos para cá. 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita. Duas juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita. Laçada, 1 ponto meia, laçada. Laçada, 1 ponto meia, laçada. Agora nós vamos iniciar as repetições, que vão de 3 juntas, laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia. E vamos concluir com 3 juntas, 2 juntas para a direita. Então, vamos lá. Laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia. 1, 2, 3. Laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia. Então, vamos até o final. Eu vou terminar aqui a minha e chego lá para a gente concluir. Chegando ao final, vamos terminar aqui a nossa carreira com laçada, 3 juntas, o nosso bloquinho. Agora sobraram 2 pontinhos, então não tem mais laçada entre esse e esse. 2 juntas para a direita. Olha, fica dessa forma. Vamos ver aqui quantos losangos ficaram. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 losangos. Olha aqui, nós temos a última folha que ela já foi iniciada aqui. A última folha. Tem a penúltima e a antepenúltima. Então, vamos terminar a nossa carreira e fazer a carreira par. Carreira 93. 3 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 pontos meia. Três pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 pontos meia. Duas juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Laçada, 3 juntas, laçada. Laçada, 3 juntas. Laçada. 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, que nós vamos repetir isso aqui, terminando em laçada, 2 juntas para a direita. Então, aqui fica laçada, 3 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita. E a partir de agora, nós vamos repetir. Laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita. Vamos repetir daqui, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita. E vamos finalizar com laçada, 2 juntas para a direita. Então, eu vou continuar o meu aqui e a gente se encontra. Chegando aqui ao final, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita. E agora finalizamos com laçada, 2 juntas para a direita. Laçada, 2 juntas para a direita. Então, nós temos a carreira, o primeiro bloquinho da carreira 93 feito, finalizado. Tá ficando dessa forma. Fechamos agora. Essa aqui que nós abrimos aqui é a 8ª. Essa é a 8ª. Essa aqui é a 7ª e fechamos agora a 6ª folha. Foi essa aqui.
Estamos fazendo os bloquinhos. Na próxima carreira, quando a gente fechar, aí a gente conta todos os bloquinhos. Os losangos. O bloquinho é esse aqui. Aqui são os losangos. Nosso trabalho já está perto de iniciar o bico. Quando terminar essa folha, essa 8ª folha a gente vai fazer. Vamos dar início ao bico do pano. Então, vamos terminar a nossa carreira do ponto e fazer a carreira par. Carreira 95. 4 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 4 pontos meia. Quatro pontos meia, 1, 2, 3, 4, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 4 pontos meia. Duas juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Duas juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita, laçada, 1 ponto meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 1 ponto meia, laçada. Laçada, aqui onde a gente fechou essa folha, 1 ponto meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 1 ponto meia. A partir daqui, nós vamos repetir. Laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia. Então, laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia. Vamos fazer até chegar aqui ao final do bloquinho. Aí a gente vai ver como é que vai finalizar. Eu vou fazer aqui a minha e vocês façam aí a de vocês. Chegamos aqui quase ao final. Então, laçada, 3 pontos meia, laçada, 3 juntas, tira uma, faz uma e puxa que tirou por cima. E sobram 2 pontos. Então, aqui não vai ter laçada entre eles. Pronto, fica dessa forma. Dessa forma. Então, vamos ver agora quantos bloquinhos nós já temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continua em 8 losangos. Eu falo bloquinho, mas porque parecem uns bloquinhos mesmo. Mas vamos chamá-los de losango. E aqui está o restante da carreira.